falar sobre naturalismo versus teísmo cristão? Você sabe o que é naturalismo? O conceito de naturalismo ele foi definido pelo J. Ferrater Moura do seguinte modo: ele entende o naturalismo como a atitude filosófica ou a doutrina filosófica, ou ambas ao mesmo tempo, que avaliam ser a natureza e as coisas que nela há as únicas realidades existentes. Bem, quando nós falamos do conceito de naturalismo, evidentemente há vários teóricos que acabam assumindo posicionamentos diversificados, mas na essência seguindo essa ideia apresentada aí pelo Moura. O naturalismo, ele é uma doutrina filosófica, né, que, apesar de ter renascido com bastante força na modernidade e pós-modernidade, o naturalismo era uma doutrina filosófica que já foi concebida pelos filósofos pré-socráticos, lá no século VI a.C., por esse motivo também chamado de físicos, né, pelo fato de acreditarem que havia um princípio material responsável pela origem de todas as coisas. Então, para os filósofos naturalistas daquela época, havia um princípio que era originador de toda a matéria e, portanto, esse princípio ele era um princípio material. E, embora o naturalismo ele seja uma das cosmovisões mais antigas que se conhecem, ele renasceu agora na modernidade com muita força e a gente vai perceber que o naturalismo ele vai ter um impacto não apenas nas ciências naturais, na biologia, na química, física e por aí vai, mas também o naturalismo, enquanto doutrina filosófica, atitude filosófica, ele vai ter um impacto direto e indireto em todas as áreas da vida humana, incluindo as áreas como a moralidade, a ética, a educação, a própria religião. Então, ao negar a existência de uma realidade que transcende ao mundo material, o naturalismo automaticamente ele nega também a existência de um Deus criador que intervém na história da humanidade. Por consequência, nós temos que entender que toda a cristologia não faz sentido se nós adotarmos o naturalismo como verdadeiro em todos os seus aspectos. E é interessante perceber que o naturalismo ele vai se defrontar ou vai estar em oposição direta ao teísmo cristão, né? E aí, quando nós falamos de teísmo cristão, nós estamos falando, apontando uma diferença entre o teísmo do judaísmo e o teísmo do islamismo, que não é uma questão que vamos discutir aqui. Então, enquanto o naturalismo ele nega a existência de qualquer coisa além da natureza e daquilo que há nela, o teísmo ele acredita que há um Deus soberano que atua sobre a sua criação e se relaciona com o ser humano. Mas quais seriam, então, basicamente, essas crenças do naturalismo que se chocam com o teísmo cristão? O escritor James Sire, ele aponta algumas dessas crenças em seu livro O Universo ao Lado, que eu vou ler com você rapidamente. Então, a primeira crença do naturalismo é que a realidade principal é a matéria, e a matéria existe eternamente e é tudo que existe. Deus não existe.
A segunda crença é que o cosmos existe como uma uniformidade de causa e efeito num sistema fechado. Ou seja, quando se fala de cosmos está falando do mundo material, que é um sistema fechado e uniforme. A terceira crença do naturalismo é que os seres humanos são máquinas complexas. Personalidade é uma inter-relação de propriedades químicas e físicas que ainda não entendemos completamente. Então aqui você percebe que há um reducionismo fisicalista, né, do ser humano, excluindo qualquer possibilidade de um elemento espiritual que faça parte de nossa vida ou de nossa condição humana. A quarta crença do naturalismo, que se choca com o teísmo cristão, é que entende que a morte é a extinção da personalidade e da individualidade. Ou seja, a morte é o finish, ou seja, acabou, né? Não tem mais nada depois disso. A quinta crença é que, através da nossa razão humana, inata e autônoma, incluindo os métodos da ciência, podemos conhecer o universo. O cosmos, incluindo este mundo, é entendido como estando em seu estado normal, né? Biblicamente falando, a gente entende que o cosmos ele não está no seu estado normal, porque com a queda de Adão houve a entrada de uma certa desarmonia entre o mundo material e o mundo espiritual, entre as criaturas e o Criador. A sexta crença é que a moralidade está relacionada apenas aos seres humanos. E a sétima é que a história é um fluxo linear de eventos por causa e efeito, mas sem um propósito abrangente. Ou seja, aqui a gente já percebe o naturalismo caminhando para um niilismo, ou seja, a ideia de um vazio. E nós não vamos falar sobre o niilismo aqui, mas o vazio, né, é a ideia principal do niilismo, pois entende que a vida ela não possui um sentido mais abrangente, mas apenas um propósito para o aqui e agora. Então, em relação, por exemplo, à primeira crença, né, a realidade principal é a matéria existe eternamente, e é tudo que existe, Deus não existe. Isso, por exemplo, ele está se chocando frontalmente com o que se registra em Hebreus 11:3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Então, a partir desse texto, a gente percebe, né, que a matéria ela é uma criação de Deus por meio da sua palavra. Então, observe que o naturalismo ele elimina qualquer possibilidade de uma realidade para além da matéria, o que contraria, evidentemente, o teísmo cristão, que acredita na existência de um Deus, né, que se relaciona com o ser humano através de uma conexão espiritual. Dito isto, agradeço a sua atenção, um forte abraço e até a próxima.